entendi. Então pro petista, o problema é só o Dark Horse. Não, o Vorkaro, vamos ser sinceros, ele comprou todo mundo se relacionou. E aí ele tinha um método ali. Ó, o que é? Consultoria? Consultoria pra você. Faz um filme, isso aí, faz um filme aí. Tá legal, faz do filme. Que é o fator burrice. E o fator E, que é o fator ego. E ele tava na ego trip, que a gente nunca pode esquecer o fator B. O Vorkaro, imagina assim, pô, eu tô comprando até ministro do Supremo. Dane-se, aqui não vai acontecer nada. Só toca a máquina. E tem uns caras aí que cada vez mais tá o tempo inteiro cagado no que tem a ver com o Banco Master. Eu gosto de conversar contigo sobre o Banco Master, porque me parece que tu manja do que... Eu gosto das coisas que acontecem ali, né? Bom, e tu tava me contando, Vorkaro quis incluir o Flávio na delação premiada dele, e isso muda completamente o jogo, né? Não sei se muda completamente, mas com certeza muda o jogo. Que agora ele tá prometendo uma delação com o Flávio, que é um pré-candidato à presidência da República, né? Com Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E vamos ver os outros nomes. Lembrando que a delação hoje do Vorkaro, ela concorre com outras delações. Tem a delação do Fabiano Zettel, que era um dos sócios do Vorkaro, e tem a delação do Augusto Lima, que foi uma espécie de sócio. O Vorkaro foi o cara que começou o escândalo ainda na Bahia, no Crédito Sexta. Augusto Lima se delata, ele derruba um monte de gente do PT. E muita gente da Bahia. Porra. O Fabiano Zettel vai derrubar muita gente da mídia, influência, gente religiosa. É mesmo? O Fabiano Zettel era o operador pra comprar... A gente precisa de todos eles, então. O ideal era todos. Tá. Só que assim, vamos dizer, se o Fabiano Zettel sabe quase tudo que o Vorkaro sabe, se o Zettel entrega tudo melhor do que o Vorkaro entrega, o Vorkaro perde valor e nem adianta. O Vorkaro eventualmente não pega o benefício de uma delação. É uma coisa de teoria dos jogos, né? Tipo assim, todo mundo tem, né, a possibilidade de fazer a delação e ferrar o outro. E tem o pai do Vorkaro, que também foi preso. E o pai do Vorkaro, ele não quer ficar na cadeia. O pai do Vorkaro já, tipo, eu delato! O Vorkaro também já deixou claro que ele não quer ficar na cadeia. Ele quer, inclusive, voltar a ser o dono do Banco Master, cara. O Vorkaro nunca que... O Vorkaro tava na ego trip. E como ele tinha comprado todo mundo, ele, no fundo, achava, cara, eu só vou pegar e botar meu banco pra andar de novo, eu dou um jeito. Porque o cara tava muito na ego trip. Tenta imaginar, assim, é um escândalo, ele tava rodando bilhões. Então, quando a gente fala assim, ele fez um contrato lá com o Flávio Bolsonaro que ele ia pagar centenas de milhões. Isso não era nada. Era nada. Era merreca, sabe? Só com o BRB foram bilhões. Não, que na mesma época do vazamento das mensagens do Vorkaro falando pra não deixar de pagar o lance do filme do Bolsonaro, o Banco Master tava recebendo aporte do Rio de Janeiro lá, na mesma época. Sim, da Previdência. Então a gente tá falando de chega a bilhões e o cara entrega aqui, você tava ali falando de 60 milhões de reais. Sim. Chega a bilhão, né? Assim, o Felipe Moura Brasil, ele é um cara muito inteligente e ele tem uma memória prodigiosa e ele, por ser inteligente, ele consegue juntar pontos. O fato de o Flávio Bolsonaro ser um dos donos do governo carioca desde que o Cláudio Castro entrou, ele é um fiador ali, tem indicações na máquina do governo Cláudio Castro, ser próximo do Vorkaro e o Vorkaro claramente dever favores a ele. Cláudio Castro também deveria favores ao Vorkaro. E o Cláudio Castro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master via Previdência do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Flávio Bolsonaro tinha um contrato injustificável de centenas de milhões, quando você junta os pontos, eu acho que o Felipe Moroso tá assim meio que, não vai falar, mas acho que ele tá jogando no ar. Gente, parece que tem algo aí, que se alguém juntar direitinho, meio que todo mundo sai satisfeito ali, né? Só ou não o aposentado do Rio de Janeiro, mas parece que tem. Assim, muitas pessoas muito próximas ao Flávio Bolsonaro beneficiaram muito o Banco Master. Eu vou citar 3. João Roma, que era ministro do governo Bolsonaro. Ele soltou uma MP que permitia o aumento do crédito consignado em 2022, no ano da eleição, e todo mundo achou que aquilo era só uma medida eleitoreira. Por exemplo, pega uns auxílios que vem do governo, e aí você pega um empréstimo calcionado nesses auxílios. Né? Nem calcionado, você pagava com auxílio. Pô, isso é uma medida populista. Não foi só populista, porque isso turbinava produtos como Crédito Sexta, que eram no Banco Master. Isso é uma coisa. Isso aconteceu no governo do pai dele. 2, o presidente do BRB, o Banco de Brasília, era muito próximo do Flávio. Muito, muito próximo. Foi o cara que liberou aquela casa de maneira inexplicável, lá com aquele financiamento pro Flávio. E 3, o governo do Rio de Janeiro, em que o Flávio realmente tem uma gerência, vamos colocar aqui, muito grande sobre as pessoas daquele governo, são muito próximos. Só pra entender, ele estava apoiando o Bacelar para suceder o Cláudio Castro no governo do Rio. Bacelar, que é ligado ao Comando Vermelho, não é opinião minha, a Polícia Federal falou. E o Flávio estava apoiando o Cláudio Castro concorrendo ao Senado, tinha indicações no governo do Cláudio Castro, e esse governo do Cláudio Castro comprou bilhões. Assim, é um fato, na minha opinião. O governo do Cláudio Castro comprou, a Previdência do Rio de Janeiro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master, e enfiou nos velhinhos lá da aposentado do Rio. Tô falando que é isso? Não, seria leviano eu falar, mas não faz sentido, e todo mundo sabe disso, o Vorkaro, de maneira muito clara, estar devendo um favor pro Flávio, a ponto de ter feito um contrato, o NDA, o Non-Disclosure Agreement lá, né, que ninguém pode saber e tal, e fazer um filme com 134 milhões. Cara, né, você conhece um pouco do audiovisual. Aquele filme não é um filme só na parte do Vorkaro de 134 milhões. Óbvio que não era pra isso. É óbvio que não era. Era pra quê? E outra coisa, você põe um dinheiro no filme, a título de investimento, você nunca vai recuperar esse dinheiro. 2, foi o quê?
você vai botar a marca Banco Master patrocinar esse filme? Não. Então qual é o... Por quê, né? Isso daí é uma pergunta muito interessante mesmo. Mesmo que fosse uma empresa, mesmo que o dinheiro fosse do Daniel Vorcaro, que não era, né? Era dinheiro roubado. Sim. Ia ser estranho, né? Mesmo que fosse uma empresa que vende muito cachorro quente mesmo, e o cara é bilionário, e ele escolheu pegar o dinheiro que ele vendeu muito cachorro quente mesmo e entregar pra fazer um filme. Por quê? Elas não entendiam sentido. É óbvio que, assim, vamos pegar. Todo mundo, inclusive os bolsonaristas, de maneira correta, estava falando, pô, você acha correto... A mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato de 130 milhões de assessoria jurídica. Todo mundo, de maneira muito correta, falou, obviamente, ele está pagando por outra coisa. Perfeito. Né? Porque não tem um sentido. O valor não bate, não é um valor de mercado, não é nada. Todo mundo sabe, beleza. Por que essa mesma lógica não se aplica ao contrato do Dark Horse? Por que, vamos botar aqui, o Guido Mantega tinha um contrato milionário com o Banco Master de assessoria jurídica, assessoria econômica. Ele era um consultor econômico. Eu não sei se era de 1 milhão por mês, era um valor muito alto. Pessoal no Google, deem um Google aí, vocês vão checar, um valor altíssimo. Obviamente que não era para ter a assessoria do Guido Mantega, que foi um péssimo ministro da Fazenda. Óbvio que era para o Guido Mantega abrir portas no governo Lula. Tanto que abriu. E o Vorcaro teve reuniões com o Lula. Então, poxa, se a gente tá falando que essa lógica funciona com o Lula, se essa lógica funciona com o Xandão, não vai funcionar com o Flávio? Ah, não, com o Flávio foi um filme. Ah, para! Sabe, é tipo, pô, se for pegar pros lulistas, e entra eles aí, eles vão falar que com o do Guido Mantega tá ok. Não, pô, o Guido Mantega é um baita cara. Faz sentido você ter um contrato de, sei lá, 1 milhão por mês. Eu não sei o valor. Ou é meio milhão, é 1 milhão por mês com o Guido Mantega. Pô, não faz sentido. Tem o do Lewandowski, ministro da Justiça do Lula. Tinha um contrato, acho que de 300 pau por mês. Outro que tinha um contrato, a mulher do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, também tinha um contrato com, assim, uma fortuna com o Banco Master. Ah, entendi. Então pro petista, o problema é só o Dark Horse. Não, o Vorcaro, vamos ser sinceros, ele comprou todo mundo se relacionou, e aí ele tinha um método ali, ó, o que é? É consultoria pra você, é um filme, é isso aí, faz um filme aí, tá legal, tá fazendo filme, que é o fator burrice, e o fator E, que é o fator ego, e ele tava na egotrip, que a gente nunca pode esquecer o fator B. O Vorcaro, imagina assim, pô, eu tô comprando até ministro do Supremo, dane-se, aqui não vai acontecer nada, só toca a máquina. E o próprio Vorcaro tava com plano também de montar um grupo de mídia, ele queria montar um grupo de mídia concorrente com outros grupos de mídia, que na egotrip dele, se ele tem um grupo de mídia, eles têm ministro do Supremo, ele tem todos os partidos na mão, ele não vai ter encheção de saco de ninguém. O cara, ele só queria ficar em paz. Ele só não queria briga com ninguém. Cara, só queria umas perelecas. Ele queria a pereleca branca dele lá. Isso tudo é muita... Mas ó, você acha que a gente corre o risco de ter por exemplo, tu viu a fotinha do Vorcaro com o Ciro Nogueira? Vi, maravilhosa. Lindo, fofo, né, cara? Os caras foram passear. Não sei, eles foram esquiar. É isso aí, porque esse lugar, até eu dei um RT num jornalista que eu gosto, que é o Chalders, que é um lugar na Suíça, ou na França. Eu acho que é nos Alpes franceses. O pessoal da produção puder ver, acho que chama Courchevel. Não sei como é que fala. O lance é, essa galera toda vai pra lá. Todos os políticos ladrões bregas vão esquiar lá, porque é tipo um trademark. Ok, fixou um político corrupto, eu vou para esse lugar esquiar e encontrar outros políticos corruptos esquiando ali. Padrão. E, sabe, é tão óbvio que eles iam pra lá. E aí a foto lá, e aí você pega, que é a cara do Brasil, né? A mensagem do Ciro Nogueira pro Vorcaro, com, assim, pra mim ajudar, sabe, é tudo português, é um cara rude, é um cara animalesco no trato, é um jegue. E o cara, sabe, movendo bilhões. Não, eu vou esquiar aqui, ó. Olha, não, porque pra mim, não sei o quê, sabe? Pra mim ver isso aí pra você, sabe? Um português tosco, mas aí ele tem que estar na Suíça com o português tosco dele. Isso é tão rude, cara. Isso é tão, assim, a existência dessa classe política vagabunda é uma tapa na cara tão grande, sabe? Um moleque que tá estudando agora pra passar numa faculdade e quer ter um emprego sério. É um tapa na cara mesmo. De você que quer ter excelência na vida, que você quer trampar, você quer construir algo sério. Você sabe que quem te administra é esse tipo de gente. É um analfabeto ladrão. E é sempre esse padrão, é um cara burro, rude, mas ele é bom de negócio, e o tipo de negócio dele consiste em ser corrupto e ganhar dinheiro às custas de outras pessoas, que é a massa da população, que não consegue se defender. Isso dá muita raiva. É uma raiva colossal. Isso dá pra mim da raiva física, cara. É um ódio. E não ódio, tipo, eu odeio essa corrupção. Eu odeio mais a breguice deles do que o fato deles serem ladrões. Eu odeio assim, povo, mesmo assim, roubou tanto pra isso, cara. Você roubou tanto pra isso. Pra ser um puta de um bandido. Você é um bandido merda. É um ódio, cara. Uma galera muito, muito escrota. E é muito interessante. Eu gosto das defesas em geral.
geral, sabe? Até agora, inclusive, tentando entender, como todos nós, na verdade, por que diabos, ou qual que era mesmo o valor, ou por que se pagava o valor pra esposa do Alexandre de Moraes lá, no escritório lá, que ela recebia. Porque pra mim, cara, eu já te falei, isso é uma questão muito, muito séria, a gente não confiar em quem a gente percebe como justiça, sabe? Então, assim, imagina que alguém fez um mal feito contra você, você vai recorrer à justiça. Se você não confia na justiça, como é que tu vai confiar naquele julgamento? Se o cara que deveria estar me dizendo se uma coisa é constitucional ou não, tá envolvido num escândalo que ele não explica pra gente o que eu vou ficar aqui achando que ele é corrupto. Eu não queria achar que a gente tem ministros do Supremo Tribunal Federal que poderiam correr o risco de ser corruptos, então. Eu queria entender e uma explicação. E como eu te falei, provavelmente já também, não estamos falando de um cara que não é midiático, né? Estamos falando de um cara que é bem midiático. Sim. Cara... Sim. Fala, tem opiniões, livros publicados, quer palestrar em tudo quanto é canto. Então acho que a minha principal... Você tava falando de que te dá raiva. Acho que a coisa pra mim mais chata desse escândalo inteiro é esse silêncio específico, tá? Porque como cara, que um bolsonarista vai confiar que o julgamento do Bolsonaro foi honesto? Não, ele não vai, mas eu acho que todo mundo trabalhou muito pra gente chegar nesse estado de coisas. É muito difícil. Assim, a democracia, a beleza da democracia é a possibilidade de troca de poder. Dito isso, ela tem muitos defeitos. Se eu for voltar lá pra Aristóteles, assim, é um regime cheio de problemas. Ele acaba, vamos dizer, ela acaba privilegiando comunicadores malandros. Tem muito problema a democracia. E a democracia só pode existir em um regime profundamente republicano. Por isso que a gente, antes de ser uma democracia, a gente é uma república. E a ideia de república é, existe uma coisa pública, um desejo público de que aquelas pessoas que vivem naquele território e falam aquela língua, elas querem construir algo e tem um sistema de valores bem claro que todo mundo concorda. Elas têm uma espécie de um contrato, esse contrato, sei lá, posso voltar pra leis das 12 tábuas, eu posso pro Magna Carta na Inglaterra, eu posso pra Constituição Americana. Você tem meio que um contrato geral em que esses valores estão muito claros e que ninguém vai passar por cima desses valores. Aqui no Brasil não existe esse contrato. Aqui no Brasil é completamente casuístico e as pessoas nem fingem mais ter um contrato. Então virou tudo jogo de poder, porque quando você não tem uma regra una e diz, isto aqui é do interesse público, por exemplo, é do interesse público que um político corrupto seja preso. Quando não existe mais este interesse público, a função de um juiz num país desse passa a ser, é do meu interesse ajudar este cara porque ele é meu amigo, e é do meu interesse ferrar aquele cara porque ele é meu inimigo. E aí você não tem justiça, você tem jogos de poder. E hoje o que nós temos no Brasil é apenas jogos de poder. Então, se você entra nesse cinismo, o seu correto é você chegar ao poder e fazer jogos de poder e destruir a facção adversária. Por que é importante falar isso? Lá vou eu falar de um assunto que eu amo, que é Roma. Em Roma, eles tinham uma república que foi a coisa mais incrível. A maior experiência republicana da Terra, foram duas, foi a experiência romana e depois a experiência americana no começo. A experiência romana, eles começaram com uma monarquia. A monarquia, ela teve alguns problemas, especialmente o último dos monarcas romanos, pelo menos é o que a lenda nos diz, e ela vira uma república. E era uma república, era uma espécie de um conselho dos membros das grandes famílias que iam pro Senado, e depois tinha uma coisa que é tipo a Câmara dos Deputados dele, que foram os tribunos, os representantes da plebe, que ao longo do tempo foram ganhando espaço. Esse modelo, mais um modelo político-militar deles, que privilegiava o desempenho militar dos membros das famílias, criava uma competição para ver quem era o melhor general, o melhor administrador público. Isso fez com que Roma virasse uma máquina que começasse a ganhar dos vizinhos e crescer. Até que surgiu uma potência rival, que foi Cartago. Cartago vai enfrentar Roma. Cartago leva Roma à exaustão, porque Cartago tinha provavelmente o maior general da história humana, que foi o Aníbal. E ele leva Roma à exaustão. E a República Romana poderia, sei lá, as famílias romanas terem se dividido, terem sido compradas. Cara, Roma, porrada fortalecida. Aquilo era um povo, aquilo era uma república que realmente acreditava em Roma. Eles foram o ápice de uma civilização. Foram tão tenazes que aí eles foram trazendo generais cada vez mais novos. O rapaz que derrotou o Aníbal, que foi o Cipião africano, era um garoto. Quando ele venceu o Aníbal já tinha mais de 30 anos, mas ele começou como um garoto e não é ele. E ele derrotou o Aníbal e Roma venceu Cartago. Ali foi o ápice deles como povo. E depois, o que acontece? Por várias razões, eles viram um império, vêm escravos, destroem os romanos proprietários de terras rurais, as pessoas migram pra Roma, Roma incha de gente, aí você tem uma briga por terra, os irmãos Tibério e Caio Graco, você começa a ter uma revoltas em Roma. E aquele povo que era um só, ele se divide em duas facções, que era a facção dos populares e a facção da elite, vamos botar aí. E aí você começa a ter guerras entre as facções, e é quando o Roma entra nas famosas guerras civis, Mário e Sula, até chegar às guerras que a gente conhece, famosas, que tem o Júlio César contra o Pompeu, né, aquela história toda que envolvia a Cleópatra. Como isso se resolveu? O Júlio César ganhou a guerra faccional. Ele venceu a guerra, e ele fala assim, a gente precisa restituir a ideia de uma Roma una. E ele não poderia, nessa lógica, e essa é a ideia por trás disso, ficar permanentemente se vingando. Um dos grandes romanos que se opunham ao César, ele tinha cartas e mais cartas, e quando ele foi capturado pelo César, ele se matou. Foi o Catão, segundo Catão. E ele tinha as cartas. O César podia pegar todas aquelas correspondências que ele tinha com outros nobres e tornar público, e
restituir. Não, o César não fez isso com ele. O César se tornou o líder único em Roma ali e falou, vamos restituir Roma. O César morre, ele é morto no Senado, e aí assume o Augusto, Otávio Augusto, que se torna imperador, e aí a Roma entra num outro período de calmaria. O pior momento de Roma, se você olhar direitinho, foi esse momento pré-César, quando todo mundo só pensava, não havia mais uma regra una, era todo mundo contra todo mundo, legião romana atacando legião romana. Não é isso que a gente tá vivendo hoje no Brasil? Não existe um sentimento de Brasil. E hoje eu sou com o PT, eu sou Bolsonaro, eu quero destruir você, eu quero destruir... Cara, precisa chegar alguém no poder e vai fazer assim, acabou a guerra, vamos parar essa bagaça. Por exemplo, eu quero chegar ao poder, eu quero virar pra um cara de esquerda, eu não quero te destruir, eu quero ver como você vai ser útil no nosso projeto. Ah, mas você não gosta de mim? Eu sei que você não vai gostar de mim, a sua função eventualmente não é gostar de mim, mas esse projeto meu aqui você vai gostar. E assim, vamos tocar essa coisa, eu não vou perseguir você se tiver uma opinião diferente da minha, mas assim, acabou essa droga, vamos trabalhar direito. Todo mundo concorda aqui que o Brasil tem terras raras, isso pode ser uma oportunidade pro Brasil ser uma baita de uma nação. Vamos nessa linha? Bolsonaro, eu sei que vocês me odeiam, vocês são pró-mercado, vamos tocar uma agenda pro mercado aqui. Alguém tem que vencer a guerra, que é agora vencer as eleições, e não se vingar. Porque todo mundo sabe que é uma guerra que um quer se vingar contra o outro. Nós não temos que ir pra vingança. E nós temos uma beleza no jogo, que nós temos um outro inimigo pra derrotar. Nós temos o crime organizado agora pra derrotar. Vamos botar o Brasil em guerra contra o crime organizado no ano que vem? Vamos permitir que a pessoa ande na rua com o celular na mão e não seja assaltada. Olha que revolução. O dia que uma moça... Veja só a Revolução Brasileira. Se conseguimos ano que vem, que uma pessoa consiga comprar um celular sem ficar endividada, ela consiga comprar o celular num preço justo, e depois ela andou na cidade dela sem roubarem o celular dela, o Brasil já melhorou 10.000%. Porque a pessoa foi capaz de comprar o celular sem se endividar e ela conseguiu não ser roubada. Nossa! Cara, o primeiro presidente que entregar isso já é uma revolução. E eu quero fazer isso. Eu não quero me vingar do cara A, B ou C. Eu só não quero ser otário também, do tipo, eu vou começar a tocar esse programa, mas eu sou sabotado. Se vier me sabotar, aí eu vou pro pau também. Eu não tô procurando dividida. E eu acho que as pessoas precisam entender que é este o momento que nós estamos e é isso que nós precisamos já, urgentemente. É isso, o Brasil precisa disso. Nada além disso.